estudo global revela que os portugueses são dos melhores do mundo em inglês. Com uma pontuação de 612 em 800 possíveis, os portugueses superaram significativamente a média global de 488 pontos. Investigação das autoridades francesas envolve buscas relacionadas com a Altice. A Altice, que é a empresa-mãe da SFR, ocupa a posição de segunda maior operadora de telemóveis em França. Candidato seguro posiciona-se para conduzir a esquerda a Belém. Por Carlos Rodrigues. Substituir os Bs pelos Ps. Publico@publico.pt. Donald Trump recebe Ronaldo para jantar na Casa Branca. O atleta é o nono cidadão português a ser acolhido por um presidente norte-americano na Casa Branca. Cristiano Ronaldo visita a Casa Branca para um jantar com Trump. Assista em direto. A reunião entre o presidente dos Estados Unidos da América e o capitão da seleção nacional acontece poucos dias após a qualificação de Portugal para o Mundial 2026. Ucrânia. Oposição impede demissão e reivindica a queda do governo. Deputados exibiram cartazes com mensagens do tipo: qual é o custo da escuridão? Trump agradece a CR7 por estar no jantar. O meu filho é fã do Cristiano Ronaldo. Durante a sua intervenção inicial no jantar, Donald Trump mencionou a participação de Cristiano Ronaldo. Faleceu Álvaro Domecq Romero, uma figura emblemática da tauromaquia. Contava com 85 anos. A carreira do espanhol é marcada por vitórias e distinções, destacando-se o Prémio Cavalo de Ouro. Quem saiu vencedor do confronto entre António Filipe e Marques Mendes? Neste Sumbit, analisamos o debate da SIC, que é o segundo deste ciclo eleitoral presidencial. Uma hora. Casa Branca. Trump recebe Cristiano Ronaldo de braços abertos. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América organizou um jantar de gala para Ronaldo e revelou que o seu filho é um grande admirador do português. Além disso, a Escócia qualificou-se para o Mundial 2026. Duas horas. Pesquisa posiciona portugueses entre os melhores em inglês. O Ranking Education First English Proficiency Index, EFEPI, 2025 coloca Portugal na sexta posição, com uma pontuação de 612 em 800. Além disso, foram destacados os pontos do debate entre António Filipe e Luís Marques Mendes. Três horas. Curaçao, Panamá e Haiti garantem presença no Mundial 2026. Curaçao alcança pela primeira vez a qualificação. O resultado de empate, 0-0, com a Jamaica assegurou esta conquista histórica. Além disso, o PS expressa incertezas quanto ao pacote da Lei da Nacionalidade. Trump vê a Arábia Saudita como um aliado relevante fora da organização do Tratado do Atlântico Norte. Após ter autorizado a venda de caças F-35 à Arábia Saudita, o presidente dos Estados Unidos da América elogiou a contribuição saudita na busca pela paz no Médio Oriente. Por outro lado, o PS questiona a lei da nacionalidade. De que forma Ronaldo se transformou no avançado do regime saudita? No mesmo dia em que o príncipe herdeiro saudita, acusado de ter mandado assassinar um jornalista há 8 anos, esteve na Casa Branca, o capitão da seleção fez uma visita. Será que Ronaldo está a contribuir para limpar a imagem da Arábia Saudita a nível global? Correspondência dirigida ao diretor. O público apresenta as cartas enviadas por leitores, abordando diversos temas que merecem atenção.
Na verdade, transladar é apenas para restos mortais. Interrogações. O Marco Neves esclarece a proveniência de tosse e revela a história oculta de 3 vocábulos que permanecem, mesmo que já quase ninguém conheça a sua origem, entre as incertezas que chegam da Madeira e do Rio de Janeiro. Cartas para o diretor. As opiniões expressas nas cartas enviadas ao diretor. Seremos incapazes de resistir a um fardamento militar? Desde Gouveia e Melo até à boneca da Princesa Leonor, passando por Napoleão e Michael Jackson. Além disso, as raízes do Navy Blue e o retorno da tendência dos casacos militares. Verificação de factos. A CGTP não esteve sempre ausente, como afirmou Mendes, e a condenação de António Filipe à invasão russa não ocorreu dessa forma. O Expresso selecionou 2 declarações de Luís Marques Mendes e 2 de António Filipe, que geraram um maior embate no debate desta noite, para proceder à verificação dos factos. Faleceu Álvaro Domecq Romero, uma das figuras emblemáticas da tauromaquia. Contava com 85 anos. A carreira do espanhol é marcada por vitórias e distinções, destacando-se o Prémio Cavalo de Ouro. Lisboa. Aumento da criminalidade geral, redução dos crimes graves. Informações do Comando Metropolitano da PSP referidas pelo Diário de Notícias. O Jornal de Notícias menciona hoje que os cidadãos portugueses desembolsam 16 milhões de euros diariamente em impostos ambientais. Regresso à Terra de Oz, o encanto ainda permanece. O que está eficaz e o que deixa a desejar em Wicked, pelo bem. A nova entrega de Wicked, que chega às salas de cinema esta semana, apresenta menos brilho e imprevisibilidade do que a sua antecessora. No entanto, continua a proporcionar um espetáculo notável. A resolução da Organização das Nações Unidas poderá frear o gradual genocídio em Gaza. Neste episódio, temos como convidada Joana Ricarte, que é especialista em política do Médio Oriente e leciona e investiga na Universidade de Coimbra. Os grandes apressam-se rumo à taça. Curaçao ultrapassa Cabo Verde. Benfica, FC Porto e Sporting iniciam o regresso de alguns dos seus jogadores internacionais. Skalderup permanece na Dinamarca, onde aguardará a decisão judicial. Além disso, a surpreendente narrativa de Curaçao. Cristiano Ronaldo jantou com Trump na Casa Branca, que revelou que seu filho estava entusiasmado por conhecê-lo. Na terça-feira, Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção de futebol de Portugal e jogador do Al Nassr da Arábia Saudita, teve um jantar na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, como parte da comitiva que acompanha o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em sua visita aos Estados Unidos. – 32 feridos em ataque em Kharkiv. Zelensky está na Turquia. Durante a madrugada, várias regiões da Ucrânia foram alvo de ataques por tropas russas. Zelensky encontra-se na Turquia para revitalizar as negociações de paz e reiniciar as trocas de prisioneiros com a Rússia. O Museu da Música renasce, do Stradivarius à multimídia. Com a sua transferência para Mafra, o museu teve a oportunidade de se redescobrir e repensar, incentivando os visitantes a refletirem sobre a música e os seus instrumentos a partir de 22 de novembro, data em que reabrirá as suas portas. Lucro da TAP no terceiro trimestre aumenta 14,4%, totalizando 125,9 milhões de euros. Os resultados da TAP no terceiro trimestre possibilitam a recuperação das perdas da primeira parte do ano, resultando num lucro líquido de 55,2 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2025. Com o processo de privatização a decorrer, o CEO, Luís Rodrigues, afirma estar concentrado em converter a TAP numa empresa sustentavelmente lucrativa e apelativa. Air France KLM manifesta interesse forte na privatização da TAP e já submeteu a proposta.
O grupo franco-neerlandês é o pioneiro a anunciar a sua intenção de se envolver no processo de privatização da companhia aérea portuguesa. Assim, evidencia-se o contínuo e robusto interesse da Air France-KLM neste procedimento. Trump demonstra desinteresse por direitos humanos. Após a visita do príncipe saudita aos Estados Unidos, Francisco Pereira Coutinho afirma que Trump pretende realizar um grande negócio no Médio Oriente. A guerra de atrito na Ucrânia continuará por mais algum tempo. Ricardo Araújo Pereira, sinto-me bastante contente por ser careca. Ao olhar para fotografias do passado, reflito isto era insensato, agora que está excelente. Neste episódio dedicado a tubos de raios catódicos, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira discutem um dilema ético relacionado com desodorizantes e celebram a perda de cabelo. Em determinado momento, falam sobre saúde mental, mas sem a intenção de demonstrar quaisquer problemas para tentar despertar a compaixão do público. No final, relembram uma anedota sobre um homem que recebeu uma salada de qualidade muito inferior. Já não é excessivo realizar buscas judiciais 10 anos após os acontecimentos. Novas informações emergiram, resultando em buscas na TAP e em organizações ligadas à privatização de 2015. Será que isto é estranho? E no SNS, a conversa invariavelmente acaba nas urgências. Líbano. 13 mortos em ataque de Israel a campo de refugiados. Durante a noite, Israel bombardeou o campo de refugiados palestiniano em Al-Ilvé, no Líbano, resultando na morte de 13 indivíduos. O exército defendeu a ação, afirmando que o local era utilizado para o treino de militantes do Hamas. Mais de 200 mil euros foram recebidos por 2 dermatologistas. Entre 2024 e 2025, médicos da área de dermatologia obtiveram mais de 200 mil euros. Um relatório da IGAS, ao qual o observador teve acesso, recomenda a restituição dos montantes pagos erroneamente. Operação de prevenção criminal é realizada pela PSP em Lisboa. Acessos em áreas de Lisboa são restringidos devido à operação policial. Oito horas. Interesse na aquisição da TAP foi formalizado pela France KLM. A Air France KLM apresentou a sua intenção à Par Pública, a entidade estatal responsável pela condução do processo. Além disso, Luís Marques Mendes critica António Filipe, chamando-o de candidato de fação. Operação de prevenção criminal é realizada pela PSP em Lisboa. Existem áreas com acesso restrito. A realização da operação foi impulsionada por diversas situações envolvendo o uso de armas. O Ministério Público opõe-se à privatização da TAP. Em intervalos de 2 meses, o Ministério Público leva a cabo investigações na TAP, em períodos que se alinham com fases cruciais do processo de privatização. Se da primeira vez se tratou de uma mera coincidência, o que poderá ser o caso de ontem? Valor real do RSI diminuiu e atualmente cobra apenas 40% do limiar da pobreza. Investigação do ISCTE indica uma erosão estrutural do rendimento social de inserção em Portugal. Forças Armadas avaliam atuação conjunta em situação de terremoto. Elementos em formação praticam missões de procura e salvamento em Monsanto. À mesa com uma rainha que gostava de pão com manteiga e um rei que andava de bicicleta. A partir de sexta-feira, o Palácio da Ajuda vai disponibilizar novos ambientes. Estes revelam os bastidores, intricados e meticulosos, da mesa de D. Luís e D. Maria Pia, recordando arrecadações e cozinhas que já não existem. 9 vítimas fatais em ofensiva russa em diversas áreas da Ucrânia. Diversas regiões e infraestruturas na Ucrânia foram alvo de ataques. Taxas de juros dos empréstimos para habitação atingem mínimo em 21 meses.
Os empréstimos para a casa apresentam uma descida contínua dos juros, embora a redução esteja a ocorrer de forma cada vez mais moderada. Em outubro, as taxas marcaram o 21º mês consecutivo de quedas. €200.000 em 2 anos, outros dermatologistas. De acordo com o relatório da IGAS, 2 dermatologistas do Santa Maria geraram €200.000 em receitas provenientes de cirurgias adicionais ao longo de 2 anos. Além disso, o jornal reporta que a PSP está a realizar uma operação na área da Alta de Lisboa. Eleições presidenciais de 2026, qual é o valor e a função dos debates na televisão? Inicia-se a corrida para as presidenciais de 2026. A 2 meses das decisões, os candidatos começam a dar os primeiros passos na luta por Belém através de entrevistas, debates e pré-campanhas eleitorais. Escuta a análise no podcast Linhas Vermelhas. Hong Kong. Líder, democracia é um bem inestimável. A representação direta foi diminuída pelo atual processo eleitoral em Hong Kong, que também implementou um sistema de verificação política. Concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, uma agenda em constante atualização. Norte Festival, 3 artistas adicionais para o evento que traz o Escura Maia. O cartaz do Norte Festival ganhou mais 3 confirmações, com o festival agendado para junho de 2026, na Maia. No Montijo, 2 mulheres foram esfaqueadas. O suspeito é o ex-parceiro de uma das vítimas. As vítimas têm 25 e 28 anos. O homem foi apreendido no hospital. Relatos pessoais. As Outras e Sherazade é um podcast de performance que apresenta escritos de autoras do século XX. Arronches homenageia a tradição da caça com quinzena gastronómica no Alto Alentejo. Até domingo, 23 de novembro, a quinzena gastronómica da caça é promovida em Arronches. Este concelho do Alto Alentejo destaca nas suas ementas a perdiz, o pombo, a lebre, o javali e o veado, oferecendo muito para explorar neste roteiro de fim de semana, que vai desde as pinturas rupestres até à ponte internacional mais pequena do mundo. No Montijo, hospital recebe 2 mulheres esfaqueadas. O ex-parceiro da vítima mais jovem, de 25 anos, é o principal suspeito e, posteriormente, apresentou-se no mesmo hospital com ferimentos, o que gerou um alerta às autoridades. Antigo jogador da Trofa apresenta jogo de tabuleiro sobre futebol. O jogo, a jornada, simula a trajetória de um jogador de futebol em um tabuleiro. Os estilos de Georgina Rodrigues e Melania Trump. Melania optou por um vestido Elisa Saab na cor verde. Arménio Carlos, diálogo com o governo não é genuíno. Arménio Carlos, ex-secretário-geral da CGTP, critica a exclusão da central sindical das conversações com o governo, afirmando que, por essa razão, é quase impossível evitar a greve geral. Cultura é recuperada pela Moedas, que investe significativamente na gestão de resíduos. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa assume responsabilidades pela cultura e pela Polícia Municipal, enquanto higiene urbana e urbanismo apresentam investimentos robustos. IEL e CDS enfrentam desafios exigentes. Aceitar ou ter aceitado. Quando o engano parece correto. Colocar toda a confiança na inteligência artificial para uma boa escrita é, por isso, um erro grave. Crónica de Liliana Carona. Zero demanda validação da alteração da Lei das Pedreiras.
Em Borba, um incidente resultou na morte de 2 trabalhadores de uma firma de extração de mármore numa pedreira em funcionamento, além de outros 3 homens que estavam em 2 veículos. Cerca de 1.600 indivíduos abandonam Muidumba em escassos dias. Os deslocados chegam a locais de reassentamento após recentes ataques. Apoiante de Trump, o presidente da TOTA segue os passos de Musk. O chairman da TOTA, Akio Toda, decidiu apoiar entusiasticamente o movimento MAGA, mesmo com os desafios que a associação de Elon Musk ao governo de Trump trouxe para a Tesla. Inspirado por Musk, o chefe da TOTA é admirador de Trump. O carismático Akio Toda, trajando as cores do movimento MAGA de Donald Trump, ao lado do embaixador dos Estados Unidos da América no Japão, que se apresenta de maneira sóbria, mesmo sendo representante de Trump. Ozempic. Médica presa por receitar a falsos diabéticos. Graça Vargas é alvo de suspeitas por falsificar diagnósticos de diabetes em pacientes, permitindo-lhes assim aceder a medicamentos comparticipados pelo SNS. As autoridades estão a investigar uma fraude superior a 5 milhões de euros. Lionel Pereira denuncia na Ria Formosa um crime ambiental, bancos de Berbigão estão extintos. Intitulado Crime Silencioso da Ria Formosa, o alerta público de Lionel Pereira critica a ação de predadores furtivos que destruíram os bancos de Berbigão nesta zona protegida do Algarve. O cozinheiro, que recebeu o Prémio Sustentabilidade 2025, também aponta a ameaça a outros bivalves e a importância de investigar os impactos da ostrecultura em larga escala. Decisão sobre a adesão à greve geral será tomada pelos tripulantes da aviação. Uma assembleia de emergência foi solicitada pelo sindicato para deliberar sobre a adesão à greve geral marcada para 11 de dezembro. A eventual participação nesta greve terá impacto na operação da TAP. Mundial 2026 conta com Curaçao, Haiti e Panamá. Curaçao é a menor nação a se qualificar para um Mundial, ultrapassando a Islândia em termos populacionais e Cabo Verde em extensão territorial. A participação do setor privado na administração das doenças cerebrovasculares. Seria vantajoso que os privados assumissem uma função mais ativa em situações agudas de doenças cerebrovasculares, como, por exemplo, na inclusão da via verde AVC e via verde coronária. Mundial 2026 contará com Curaçao, Haiti e Panamá. Curaçao, ao superar a Islândia em número de habitantes e Cabo Verde em termos de território, torna-se a nação mais diminuta a marcar presença numa Copa do Mundo. A adaptação de um livro de Walter Hugo Mãe por Rezende e Santoro. Foi uma experiência incrível, procurei viver neste espaço e permanecer nele ao longo de todo o processo, desde a preparação até a gravação. O Crisóstomo ficará comigo para sempre, afirma Rodrigo Santoro. Prémio Leia 2025 é ganho por Carla Paes. Entre 6 finalistas, A Sombra das Árvores no Inverno, sobressaiu, assegurando o principal prémio literário para romances inéditos em língua portuguesa, no montante de 50 mil euros. Esta é a segunda vez que uma mulher o conquista, apesar de ter concorrido sob um pseudónimo masculino. Utente da urgência danificou o interior do Hospital da Feira. Ainda não foi determinada em toda a sua extensão o grau dos danos e o montante dos prejuízos. Fecho das piscinas municipais da Vidigueira devido à bactéria Legionela. Após a detecção de Legionela, as piscinas da Vidigueira foram encerradas. Marcelo vista fazer um beijamão ao presidente de Angola. Recentemente, uma suposta fotografia do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a beijar a mão do seu colega angolano, João Lourenço, tem circulado nas redes sociais.
Contudo, a imagem não é verdadeira. Transições democráticas no sul da Europa e o poder da ação, de Madrid a Atenas. Em várias partes da Europa e fora dela, a extrema-direita torna-se cada vez mais comum. Os migrantes voltam a ser utilizados como alvos fáceis, enquanto a desinformação e a noção de segurança sustentam as práticas de exclusão. Análise de Manos Avgeridis. TikTok apresenta recursos para detectar utilização de IA. Neste ano, o TikTok removeu 17 redes de contas que propagam ódio e violência, totalizando mais de 920 contas focadas na disseminação de ódio com ideologias extremistas. Scalderup recebe uma condenação de 14 dias de prisão com pena suspensa. Embora o Ministério Público dinamarquês tenha proposto uma pena de 20 dias de prisão, o tribunal decidiu impor uma sanção inferior. Na audiência em Copenhaga, o jogador reconheceu o seu erro. Charlie Hebdo ilustra Jolie a beijar a mão de Zelensky. A capa da revista Charlie Hebdo apresentaria uma cena onde Angelina Jolie, disfarçada de Lara Croft, estaria a beijar a mão do saqueador do Tesouro Europeu, Zelensky. Mas será que realmente aconteceu assim? Eurostat valida taxa de inflação de 2,1% na zona euro em outubro. Comparativamente a setembro, a inflação homóloga diminuiu em 15 Estados-membros, permaneceu constante em 3 e subiu nos outros 9. O ano de 2024 marcou um recorde negativo para as crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2024, mais de 1,3 milhões de indivíduos reportaram terem sido vítimas de violência na infância, e mais de 1041 foram alvo de abuso sexual. Detido por posse de 7 armas sem autorização legal. O homem, que não possui antecedentes criminais, será levado a um primeiro interrogatório judicial. Rússia é acusada pela União Europeia de ultrapassar limites com ofensivas. A Comissão Europeia assegura uma resposta rigorosa a novos ataques híbridos provenientes da Rússia. Operação Obelix, médica arrestada por prescrição ilícita de fármacos antidiabéticos com a finalidade de emagrecimento. De acordo com a PJ, a suspeita prescreveu medicamentos destinados ao tratamento da diabetes tipo 2 a pacientes de uma clínica, onde a única intenção da prescrição era a redução de peso. O esquema poderá ter causado um prejuízo ao Estado de 3 milhões de euros. Iniciativa Madrilusa irá apoiar 1.600 imigrantes da CPLP com formação e oportunidades de emprego. A iniciativa, que será apresentada na próxima quinta-feira, 20 de novembro, em Vila Nova de Gaia, visa promover a integração de imigrantes em Portugal. As ações serão coordenadas com os municípios e instituições nacionais. Uma orelha na parede, patos de louça e escarradores. Este sábado realiza-se o primeiro grande leilão da Bordal Pinheiro na Cabral Moncada, onde poderão ser vistas 153 peças de várias épocas, únicas e ousadas, todas com a marca da fábrica de cerâmica. A questão da retenção de talentos, o sistema de ensino considerado ultrapassado, e o exemplo da melhor escola de gestão da Alemanha situada em Portugal. Durante a nossa cobertura diária dos encontros de Cascais, chegamos ao terceiro painel, Educação e Mercado de Trabalho, como manter talentos e reforçar ligações com o setor empresarial. Os principais oradores foram Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP, e Pedro Santa Clara, professor catedrático na Nova School of Business and Economics. Inimigo público. Sócrates declara ao tribunal: sou eu quem decido o meu advogado, a minha juíza e a minha pena. José Sócrates rejeitou o advogado nomeado pelo tribunal e tem estado a examinar currículos no LinkedIn e nos painéis de crónica criminal da televisão generalista. Descubra todos os detalhes no Inimigo Público. Celso Tavares da Silva e a incessante vontade de servir.
O monsenhor que trouxe a Universidade Católica para Viseu, Celso Silva, é padre, professor, diretor de colégio, reitor do seminário, cônego da Sé e arqueólogo que fez descobertas de tesouros. Uma em cada 3 mulheres sofreu violência sexual. Apesar disso, os especialistas avisam que este número está bastante aquém da realidade, uma vez que as mulheres evitam reportar tais situações devido ao medo e ao estigma. Aumento de vagas no ensino superior é pretendido pelo governo, politécnicos receiam consequências para o interior. O CCISP alerta que as instituições de ensino superior poderão expandir as suas vagas em 10% em relação aos lugares disponibilizados no ano anterior, o que afetará de forma desproporcionada as instituições localizadas no interior e nas regiões periféricas. O enigma em torno dos voos que transportaram palestinianos para a África do Sul. Após a chegada de 153 indivíduos sem permissão de entrada na semana anterior, Joanesburgo rejeita aceitar mais voos. E ocorreram mais voos. Um dia ideal em Lisboa à margem do Tejo. Um percurso que liga tradição e arte, passado e futuro, história e os sabores da chefe Marlene Vieira, a única mulher com estrela do Guia Michelin em Portugal, da área de Belém ao Jardim do Tabaco. A humanidade na era da IA, sociedade, ética e identidade em um mundo tecnológico. As afirmações dos principais intervenientes do Fórum do Outono, promovido pelo INESC-TSE, no qual o Expresso participou como parceiro de média. Santos Cerdán é libertado pelo Supremo Espanhol. O aliado próximo de Sánchez foi presumivelmente o intermediário na transferência de dinheiro de uma empresa de construção para o Ministro do Transporte e o seu assessor, com a promessa de mais de 1 milhão de euros. Aviação. Jorge Pinto deseja que a TAP esteja à frente da transição ecológica. Segundo o candidato, os novos combustíveis são fundamentais para a transição ecológica na aviação. Vagas em risco. Sindicato receia que fiquem sem preenchimento. O Sindicato Independente dos Médicos advertiu que o aumento de vagas acontece num contexto exigente e possibilitará um fortalecimento do SNS. Angola. Parlamento ajusta passaporte às normas internacionais. Com as modificações previstas, o passaporte diplomático terá uma validade de 5 anos, ao passo que a duração dos passaportes ordinários será determinada de acordo com as idades. Mesquitas. É inconstitucional proibir o financiamento. O Chega pretende proibir o financiamento público destinado à construção de mesquitas, mas a sua proposta foi considerada inconstitucional por violar a liberdade religiosa e o princípio da igualdade. Violência no lar. 18 vítimas fatais e forças policiais registram 25.327 incidentes, o número mais elevado dos últimos 7 anos. Durante o terceiro trimestre de 2023, 5 homicídios relacionados com violência doméstica foram contabilizados, totalizando 18 mortes neste ano, 16 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. De que forma apoiar uma criança inquieta durante as aulas? Iniciou o primeiro ano e a docente reclama de um comportamento perturbador. De que maneira se pode ensinar a adotar uma atitude mais responsável nas aulas? Novo single de Sara Correia intitula-se Avisem que eu cheguei. Este é o primeiro single do quarto álbum da fadista de 32 anos, cuja data de lançamento para o sucessor de Liberdade, editado em 2023, ainda não foi anunciada. A instalação imponente de Carlos Bunga no CAM da Gulbenkian, um abrigo em cada esquina. Com uma grandiosidade que se alia à intimidade, habitar a contradição, a obra de Carlos Bunga no CAM configura um espaço labiríntico que reinterpreta o ambiente e proporciona diversos refúgios.
Portugal desce para a sexta posição no ranking global da FIFA. A Espanha mantém-se no topo, superando a campeã do mundo, Argentina. 2 indivíduos suspeitos de fraudes ligadas à bruxaria são detidos. Segundo os investigadores, após receberem o dinheiro, os suspeitos não atendiam mais o telemóvel e mudavam de localização. A epidemia oculta dos alimentos ultraprocessados. Um aviso é deixado por um estudo internacional: os alimentos ultraprocessados funcionam como um motor silencioso da crise de saúde atual. A sua presença constante em mesas e prateleiras constitui uma ameaça que se equipara às epidemias de tabaco e álcool do século passado. Este desafio é de âmbito global e especialistas solicitam a implementação de medidas urgentes. O LS de Braga sob investigação da IGAS por conflito de interesses. O procedimento foi iniciado a 18 de julho e a entrega do projeto de relatório está agendada para o final de janeiro de 2026. Zelensky adquiriu propriedade de 80 milhões de dólares nos Estados Unidos da América. Em outra suposta aquisição de grande valor, o presidente ucraniano teria investido 80 milhões de dólares na compra do rancho Pathfinder, situado no estado do Wyoming. Será que é verdade? D4VD, cantor, é suspeito de ter contribuído para o desmembramento de uma jovem de 15 anos descoberta na mala do seu Tesla. Embora não tenha sido acusado de nenhum crime, o cantor D4VD foi reconhecido como suspeito na morte da jovem Celeste Rivas Hernandes, cuja presença foi descoberta na mala do seu Tesla há mais de 2 meses. Concurso especial em Medicina no Porto, polémica prova de conhecimentos está prestes a ser abolida. O novo regulamento só será formalizado após consulta pública nos próximos 2 meses e análise na reitoria da Universidade do Porto. Motoristas de TVDE relatam dificuldades junto aos barcos no Funchal. Os motoristas expressam preocupações acerca do impacto financeiro, dado que a plataforma tem devolvido dinheiro aos passageiros. Valentim de Carvalho, o estúdio de música permanece intacto apesar da venda de terrenos. A Valentim de Carvalho, uma empresa audiovisual com mais de 100 anos, recebeu autorização para vender uma porção dos terrenos em Paço de Arcos, onde funcionam estúdios de televisão. No entanto, o estúdio de música que gravou artistas como Amália, Carlos Paredes, António Variações e os Rolling Stones continuará sob a gestão da empresa. Crescimento da Aliança Democrática, recuperação do PS e descida do Chega para 3º lugar. De acordo com uma sondagem da Pitagórica, a coligação ao comando do governo aumentaria 7 pontos percentuais em comparação com as últimas eleições legislativas. O PS mostra sinais de recuperação, enquanto o Chega enfrenta uma queda. O Bloco de Esquerda e o PCP veem uma perda de votos. Teresa Anderson, é incomum o jardim histórico que se sustem. Segundo Teresa Anderson, presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, que conta com 800 membros apenas em Portugal, atrair jovens para esta área é complicado, mas aqueles que se interessam consideram-na bastante cativante. Emissão de faturas depende de lei, mas IVA de 6% volta a vigorar em outubro. Miguel Pinto Luz. O Ministério das Infraestruturas e Habitação antecipa a implementação do IVA de 6% na construção para o início de fevereiro, embora o calendário permaneça indefinido. Marcelo solicita definições precisas para o SNS. Na ausência de clareza, as fronteiras tornam-se muito difusas. O Presidente da República considera essencial estabelecer quais as atribuições dos setores público, privado e social na área da saúde, assim como a forma como podem interagir. Ramos Horta defende que a sede da Organização das Nações Unidas deve ser deslocada de Nova Iorque.
Expandir o seu número para 31 estados, extinguir a classificação de membros permanentes e trocar o veto por uma maioria qualificada de 2/3, a qual deverá ser ratificada no mesmo dia pela Assembleia Geral. A sífilis portuguesa e a jornalista brasileira. Eliane Brum, a jornalista brasileira, é comentada por Alberto Gonçalves em relação a um texto onde responsabiliza os portugueses pela colonização do Brasil. Marcelo solicita definições precisas para o SNS, sem clareza, as fronteiras são extremamente maleáveis. O Presidente da República considera fundamental estabelecer quais as atribuições dos setores público, privado e social na saúde, assim como a forma como podem trabalhar em conjunto. Eleições presidenciais. Serão os debates, entre diante, uma tendência. Com mais conversa do que substância, Marcos Mendes fez avançar a sua posição, enquanto António Filipe se mostrou reticente em relação à questão da Ucrânia. Além disso, as supostas fraudes no setor da saúde foram vistas como uma chance para o governo lidar com as lacunas existentes. Chega aprova alteração ao regimento de moedas que reduz direitos da oposição, PS considera contestar documento antidemocrático. A proposta de alteração ao regimento da Câmara de Lisboa, apresentada por Carlos Moedas, foi ligeiramente modificada e recebeu a aprovação do PSD, CDS, IEL e Chega. Os tempos de intervenção foram aumentados de forma ligeira, assim como o prazo para a entrega de documentos. No entanto, os partidos da esquerda continuam a criticar e os socialistas ponderam avançar para a via judicial. E se a bela adormecida desejasse permanecer a dormir? Essas mulheres demonstram uma grande força, à primeira vista, apesar das dificuldades que enfrentam para lidar com as suas questões. Walter Benjamin afirmava que as obras do Alcer iniciavam onde terminavam as narrativas. Assim, se existisse mais vida para além das histórias, ela estaria presente aqui, afirma o encenador Nuno Carinhas. Mudança de posição dos Estados Unidos da América em relação à Arábia Saudita é assinalada pelo Presidente da República. Mohammed bin Salman fez a sua primeira visita aos Estados Unidos desde 2018. O Chega é que está a distanciar-se ideologicamente do PSD. O responsável do Chega na Comissão de Orçamento e Finanças condena a direção tomada pelo governo e descarta a noção de que o Chega esteja a aproximar-se do PSD, indicando a direção oposta. Imperdível é a experiência de viver, O Mundo no Porto, Post-Doc. Caso Tarkovsky tivesse retratado a Ucrânia em conflito, se Laurie Anderson examinasse o pensamento conservador dos Estados Unidos e Israel persistisse na Idade da Pedra, seria o festival que se inicia esta noite. Lucros da TAP atingem 55 milhões, Air France KLM avança com privatização e Lisboa impede alojamento local. Neste episódio, discutimos os lucros da TAP e o interesse oficial da Air France KLM na sua privatização. Analisamos também a nova limitação ao alojamento local em Lisboa e o recorde dos impostos ambientais. Além disso, abordamos a expansão tecnológica da Sentinel Vision, a recondução de João Pedro Oliveira e Costa no BPI e o debate entre banqueiros sobre a possibilidade de financiar 100% do valor da casa. Candidatos excluídos do concurso são alvo de integração pela FMUP. No dia 15 de outubro, a ação judicial foi interposta por 30 candidatos que participaram da controvérsia relacionada ao concurso especial de acesso ao mestrado integrado em Medicina na U-Porto. ONG. Cerca de 43 milhões de crianças enfrentaram desnutrição. A ação contra a fome fez um alerta sobre como a desnutrição na infância compromete o potencial de crescimento e desenvolvimento das crianças e mantém o ciclo da pobreza. Inimizades sem fim, resistência e propaganda. Os murais de Teherão expõem um ano conturbado no Irão.
Na capital iraniana, murais e outdoors de grandes dimensões, situados perto de praças ou avenidas movimentadas, representam uma forma de comunicação preferida pelo regime religioso para reforçar a narrativa revolucionária junto da população. Durante períodos de conflito, como a guerra que o Irão enfrentou este ano com Israel, as pinturas adquirem tonalidades de ameaça. Os consumidores dão importância ao que é sustentável na era da transição energética. Os tópicos principais do primeiro dia das Jornadas Técnicas da Cerâmica, organizadas pelo CTCV, foram a transição energética e os desafios das metas de descarbonização, com a participação do Expresso como parceiro mediático. Pesquisa: AD solidifica posição de liderança e PS supera Chega. A pesquisa da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal indica que Montenegro é a escolha favorita entre as classes sociais mais abastadas, ao passo que Carneiro conquista votos entre as classes mais desfavorecidas e os eleitores mais velhos. O Bloco de Esquerda aparece atrás do PAN nas preferências de voto. Mulher suspeita de ter ordenado o homicídio do ex-companheiro é detida. A PJ informa que os acontecimentos sob investigação terão acontecido em julho. Neemias Queta, o português que ensina na NBA, é defendido pelo reitor e atacado pelo professor. O atleta português mantém uma imagem silenciosa, mas já não pode ser desconsiderado. É jogador titular, tem causado impacto, lidera a NBA em estatísticas importantes e tem aprimorado seu jogo nos últimos meses. Governo irá conceder mais tempo à negociação na lei laboral, mas o GT alerta que não existem condições para cancelar a greve nem para um acordo. Hoje à tarde, a Central Sindical encontrou-se com a Ministra do Trabalho. O Governo mantém-se firme nas normas, mas garante que não apresentará ao Parlamento a proposta legislativa imediatamente após a aprovação do Orçamento do Estado. Bastonário afirma que há abuso na utilização de tarefeiros. Nesta quarta-feira, o Bastonário encontrou-se com a Associação dos Médicos Prestadores de Serviços, AMPS, para discutir a questão relacionada a estes profissionais. Novas operações do ICE deixam portugueses em Newark preocupados. A firma pertencente ao português Luís Janota já tinha sido alvo de operações policiais em janeiro deste ano, poucos dias após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. A auditoria à nova sede do Banco de Portugal é aceita pelo Tribunal. Desde outubro de 2024, Filipa Calvão ocupa a presidência do Tribunal de Contas. Bebê dá à luz na A1 devido à falta da VMER. Uma mulher grávida de Orem deslocou-se para Sul e, posteriormente, para Norte, devido à indisponibilidade da VMER do Hospital de Leiria. O bebê nasceu quase uma hora após o pedido de ajuda, na A1. Consequências a longo prazo das drogas sintéticas permanecem desconhecidas. Segunda edição da investigação CM de 19 de novembro de 2025. TAP, Humberto Pedrosa declara estar calmo e não receia nada. Humberto Pedrosa disse que na TAP agiu como fez durante quase 60 anos na sua carreira empresarial. Ministra acredita na unidade de combate à fraude na saúde. Embora tenha rejeitado os processos judiciais relacionados com médicos, Ana Paula Martins declarou que está à espera das investigações em andamento e enfatizou a relevância de evitar ocorrências semelhantes. Ventura apoia aumento das polícias municipais. André Ventura assegurou que o seu partido lutará por este aumento após ter conseguido eleger autarcas em todo o país, como em Sintra, onde a Câmara Municipal chefiada por Marco Almeida, PSD, conta com vereadores com pelouros do Chega. Aquamanis históricos e codorniz na Vinha de Alhos, das coleções de museus à Casa da Índia. O Aquamanil em prata, pertencente à coleção de João Espregueira Mendes, ilustra o ser mitológico de Caqueitão, conforme descrito na obra Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto.
Açores. Governo ambiciona expandir o programa Regressar. Paulo Estevão, o secretário regional, deseja que as comunidades açorianas recebam mais reconhecimento. Condições meteorológicas adversas. Livre critica a Câmara de Vila do Conde. O Partido Livre salientou a necessidade imediata de o município implementar soluções para lidar com os excessos de precipitação. STI reclama que o governo não cumpre e pede negociações. Segundo o STI, o Ministério das Finanças pode estar a criar um conflito desnecessário com os profissionais que asseguram, diariamente, o funcionamento essencial do Estado. Intensas discordâncias na Fed impedem redução das taxas de juros nos Estados Unidos da América em dezembro. Os mercados de futuros respondem à confirmação de intensas discordâncias sobre o rumo da política monetária na Reserva Federal, Fed, aumentando a probabilidade de que o Banco Central não altere as taxas de juros na próxima reunião marcada para 10 de dezembro. Um dos supostos idealizadores do homicídio de um autarca mexicano é detido. O crime está associado ao cartel da Nova Geração de Jalisco. Benfica é derrotado em sua visita ao Paris FC e acumula a terceira derrota na Champions feminina. Sporting vence Glasgow City após prolongamento e avança para os quartos de final da Europa Cup. Desfecho do impasse. COP será realizada na Turquia, negociações com a Austrália. Após um período de estagnação, Turquia e Austrália chegaram a um entendimento, com Ankara a receber a COP e a delegação australiana à frente das negociações. Embora os termos ainda não estejam formalizados, promete-se uma resolução célere. Parte de um armazém de conserva de azeitona em Mirandela é consumida por chamas. Os danos atingem valores na ordem dos milhares de euros. Ataque russo a edifícios residenciais na Ucrânia resulta em 25 fatalities. Na noite de terça-feira, a cidade ucraniana de Ternopil foi severamente bombardeada com drones e mísseis, resultando em um mínimo de 25 mortos e várias pessoas feridas. Sporting avança para os quartos da Taça Europa Feminina após reviravolta no prolongamento. Leoas poderiam ter iniciado o confronto da melhor forma, mas a guarda-redes Lee Gibson tinha outros planos e impediu o primeiro disparo. Alerta da Organização das Nações Unidas sobre a tecnologia da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Nesta quarta-feira, o Conselho de Segurança realizou a sua sessão anual pública dedicada à análise das atividades dos comitês de luta contra o terrorismo. Candidaturas nos Açores para apoios culturais em 2026 totalizam 359. Uma fase de aprimoramento das candidaturas inicia-se agora. Eletrocução em espaços públicos de Lisboa e Odivelas pode ter causado a morte de 3 cães. Os incidentes ocorreram nos dias 14 e 15 de novembro, com os 3 cães a falecerem de forma abrupta após entrarem em contacto com poças de água próximas a postes de iluminação pública. Copenhaga, após 100 anos, a Câmara é perdida pelos sociais-democratas. Na capital dinamarquesa, a Aliança Vermelho-Verde destacou-se como partido com mais votos, alcançando 22,1% do total. Forças de defesa de Israel afirmam que o Hamas não pretende desarmar. Alfredo Leite, diretor adjunto do CM, voltou a Tel Aviv após a sua visita a Gaza na quarta-feira. O repórter de guerra esclarece que, durante a viagem supervisionada e controlada, as forças de defesa de Israel comunicaram que o Hamas não está disposto a desarmar e que, caso o processo de paz não progrida, a responsabilidade recai sobre o grupo palestiniano. Mango. Andy que já teve as suas filhas e parceira ouvidas. A investigação dos moços de esquadra sobre a morte de Isaac Andy que está a ser conduzida como um possível crime de homicídio.
A antiga parceira do empresário recordou a degradação da relação entre Andy e o seu filho, Jonathan. Manuel Monteiro afirma que foi contactado para ser candidato com o apoio do Chega. O ex-presidente do CDS-PP menciona ter sido procurado por indivíduos do Chega, embora não tenha conversado com André Ventura.